Olá! Uma das formas mais utilizadas pelas grandes empresas e pessoas muito ricas para burlar o pagamento de impostos no Brasil e no mundo todo é o envio de dinheiro para paraísos fiscais. Nesses lugares, os impostos são muito baixos ou inexistentes e o sigilo bancário é absoluto. Os paraísos fiscais são o tema da Agenda Econômica de hoje, que está começando. Os Panama Papers, nome como ficaram conhecidos milhares de documentos de um escritório de advogados panamenhos divulgados no começo do ano, mostraram que existe uma rede mundial de bancos, empresas, escritórios de advocacias e países dedicados a acolher sonegadores fiscais de todo o mundo e a legalizar dinheiro oriundo de atividades criminosas. Tudo feito com aparência de legalidade e misturado a instituições e pessoas que cumprem a lei. Suíça, Ilhas Caimã, Luxemburgo, Hong Kong e Estados Unidos são os maiores paraísos fiscais do mundo. Mas existem aproximadamente 70 lugares onde é possível fugir do pagamento de impostos. Eles guardam mais de 32 trilhões de dólares de estrangeiros, o que poderia gerar mais de 280 bilhões de dólares em impostos. O estudo foi realizado em 2011 pela ONG Tax Justice Network, uma organização sem fins lucrativos de combate à sonegação fiscal em todo o mundo. E quem vai conversar conosco é a pesquisadora do Instituto de Estudos Socioeconômicos, Graziele Davi. Graziele, muito bem-vinda à Agenda Econômica, obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite. Então, esse montante de dinheiro que é levado, que é escondido nos paraísos fiscais, né? E tantos paraísos fiscais, para nossa surpresa, um dos maiores são os Estados Unidos. Como é que se justifica a existência disso ainda hoje? Vocês fizeram uma campanha participam, né, de uma campanha mundial contra os paraísos fiscais. Como é que está a situação hoje, alguns meses depois aí dessa divulgação dos documentos do Panamá? Essa quantidade de dinheiro que está acumulada nos paraísos fiscais, ela tem crescido cada vez mais e isso é extremamente preocupante. Quando a gente começou a campanha pelo fim dos paraísos fiscais, ali em 2011, 2012, já era um cenário que preocupava, mas até então somente era falado que os países subdesenvolvidos estavam sendo seriamente atingidos. Ainda não havia o entendimento e a certeza de que também os países desenvolvidos também eram atingidos em decorrência da existência e da forma como os paraísos fiscais são utilizados. Com os recentes vazamentos de informações, como o LuxLeaks, Panama Papers, foi percebido então que os países desenvolvidos também são prejudicados pela existência dos paraísos fiscais. Inclusive, muitos deles, apesar de também serem países onde é considerado um paraíso fiscal, como é os Estados Unidos, eles também estão sofrendo as consequências da sua existência. Então, isso foi a grande surpresa, porque assim, a Suíça foi criada para isso mesmo, Luxemburgo vive também dessa facilidade de recebimento de dinheiros não lícitos, uma parte deles no mundo inteiro. Mas os Estados Unidos combatem esse tipo de crime, né? Esconder, ocultar dinheiro, né? Como é que se justifica e como é que se explica que os Estados Unidos sejam hoje o quarto maior paraíso fiscal? Uma possibilidade, né, do porquê isso acontece é que nos Estados Unidos as normas não são necessariamente federais. Muitas das normas ali existentes, elas ocorrem no nível estadual. Então, a gente tem alguns países que funcionam como paraísos fiscais e outro onde as normas são um pouco mais rígidas e evitam isso. Estados lá, no caso. Desculpa, exatamente, são os estados dentro dos Estados Unidos. Então, a gente tem, por exemplo, o caso de Delaware, que é bastante enigmático, porque em Delaware existe um endereço que é utilizado por várias empresas, principalmente grandes transnacionais, que usam o mesmo endereço, dizendo que ali é uma sede de sua empresa. Como que um galpão, né, existem fotos desse local, um galpão consegue receber ali pelo menos 100 empresas. É inviável. Então, isso caracteriza claramente a forma como os paraísos fiscais são utilizados. Não apenas como uma filial da subsidiária, mas como um mecanismo para concentração e evitar concentração de renda e evitar pagamento de tributos nos países onde, de fato, a riqueza é gerada pelas transnacionais. Quando a gente fala de paraíso fiscal, a gente pensa em dinheiro fruto de ações ilegais, né? Contrabando, crimes, sendo depositados como uma forma de esconder. Mas não é essa a principal forma ou a principal origem dos recursos que existem hoje nos paraísos fiscais, né?
Isso, exatamente. É uma surpresa descobrir isso. A gente sempre imaginava que os paraísos fiscais estavam sendo utilizados somente para um fluxo financeiro ilícito, mas os últimos estudos realizados pela GFI, que é uma ONG internacional, cujo diretor trabalhou no FMI, eles observaram que 80% do dinheiro que se encontra hoje nos paraísos fiscais, eles não são decorrentes desse tipo de condutas ilegais, como o tráfico de drogas, de armas, de pessoas, inclusive, mas sim pelas manobras comerciais inadequadas. Então, um exemplo disso, eu vou falar de uma nacional, que já que a gente está no Brasil, né, é a Vale, por exemplo. A Vale, ela realiza uma série de manobras para poder não pagar os tributos no país. Então, ela é uma grande produtora de ferro, ela vende esse ferro para um paraíso fiscal com valor abaixo de mercado, subfaturando o ferro, e a partir do paraíso fiscal, então, ela revende para os outros países com preço de mercado ou até acima do preço de mercado. Ela vende para uma subsidiária dela no paraíso fiscal. Exatamente. Ao fazer isso, com preço mais baixo, ela não está pagando os tributos no Brasil, porque ela está vendendo com preço muito inferior, e depois ela revende através do paraíso fiscal, lucrando mais uma vez, já que no paraíso fiscal ela também não vai pagar tributos, mas essa é uma característica. Esse dinheiro, em algum momento, ele volta para o Brasil? Não. Ele fica lá fora sempre? Sim, ele fica lá fora. É um lucro, então é sempre um lucro da empresa. Exatamente, e isso não acontece só no Brasil. Isso está acontecendo com diversas multinacionais em vários países. Eu até comentei no começo que agora essa questão está ganhando muita força porque os países desenvolvidos estão percebendo como eles são prejudicados. Recentemente foi liberado pela Reuters, que é uma grande agência de notícias da Inglaterra, as informações sobre como a Starbucks opera no país. Então, a Starbucks tem uma grande operação. Num período de 10 anos que ela ali esteve, ela conseguiu um lucro de 31 bilhões de dólares. Na Inglaterra? Na Inglaterra, somente na Inglaterra ela teve esse lucro. Com café? Só para a gente deixar, Starbucks é uma empresa loja de café, uma espécie de McDonald's de café. Exatamente. Né? E ela teve um lucro, só lucro mesmo, de 31 bilhões de dólares. Só que ela só pagou 0,3% de tributos em cima desse lucro. Qual seria o percentual de tributo real? Na Inglaterra é muito alto, né? Sim, sobre o lucro, normalmente eles chegam a tributar pelo menos uns 20%. Então, eles só chegaram a pagar 0,3% de tributo, o que gerou uma revolta imensa na sociedade inglesa, porque eles pagam seus tributos. Por que aquela multinacional, com um lucro tão alto, não estava pagando? Então, se interessaram pelo assunto e foram tentar descobrir como que eles faziam essa manobra. E perceberam, então, que a Starbucks ela fazia um jogo duplo. Para os investidores da empresa, eles diziam que tinham alto lucro. E para os países nacionais, como é o caso da Inglaterra, diziam que não tinham lucro nenhum. Onde eles operavam. Que é exatamente onde eles operam. Então, onde eles geram a riqueza, eles dizem que não tem lucro, mandam tudo para os paraísos fiscais, aonde sim eles fazem o seu cálculo de lucro para poder informar os investidores. Essas manobras, só para a gente deixar bem claro, elas não são ilegais. Não. Porque elas são de acordo com a lei local, a lei de cada país. Não apenas a lei local, como a ausência de uma lei internacional, que aliás é uma grande questão. A gente teve nos últimos anos, especialmente ali a partir da década de 50, uma grande globalização. Cada vez mais as empresas estão se globalizando, a economia está cada vez mais globalizada. Mas o sistema tributário internacional não se atualizou ou ainda está em processo de atualização e de regulamentação. Com isso, as empresas estão livres para atuarem e realizarem seus planejamentos tributários de uma forma cada vez mais agressiva. E é isso que elas têm feito, elas têm se aproveitado das brechas ilegais. Então, apesar de não estarem fazendo ações que são ilegais, estão tomando diversas ações que são imorais, que é esse caso. Você citou uma empresa da área de mineração e uma outra da área de alimentos, né? Isso. Quais são as áreas que você tem o maior desvio? Vocês têm um mapeamento de quais são as áreas que mais desviam recursos, impostos? Tem um estudo da Tax Justice Network, em que ela apresenta que no Brasil, os 5 grupos que mais sonegam e que mais evadem recursos são a mineração, que é o que a gente já citou, a farmacêutica, a automotiva, comunicações e transporte. Então, são essas áreas as principais e a gente vivencia isso aqui no Brasil também. Agora, por incrível que pareça, são algumas das áreas que mais têm subsídios do governo. Mineração tem subsídio, comunicação são em geral, né, pelo menos emissoras de rádio e TV, são concessões públicas. Indústria farmacêutica tem subsídio na venda de medicamentos direto. Não tem como travar isso aí? Não existem métodos do governo brasileiro travar isso?
São duas coisas que eles se aproveitam, se utilizam para cada vez concentrarem mais recursos e mandarem para fora para esses paraísos fiscais, onde eles mantêm essa concentração imensa de recursos, né? Com relação às renúncias tributárias, eu acredito, não só eu, né, na verdade, vários economistas, estudiosos, cientistas políticos avaliam que essa foi, inclusive, uma das principais políticas que prejudicaram o atual governo ao abrir mão de tantos recursos, principalmente a partir de 2010, sendo que a gente vinha de um cenário de uma crise econômica global. Isso prejudicou muito a economia nacional. Então, muitos acreditam que, inclusive, foi uma política errada, até porque esses grupos recebem uma série de investimentos, de benesses, né, como essas renúncias tributárias, sem garantirem um retorno para a sociedade. Prometem uma série de coisas, como empregos, mas a gente nunca consegue avaliar, não existe um controle de fato disso. E, ao mesmo tempo, eles cometem, no mínimo, essa imoralidade de evadirem recursos sem contribuírem para a distribuição no país e com a sua justa parte. Alguns economistas brasileiros, principalmente, alegam que a grande evasão de recursos de empresas brasileiras para paraísos fiscais se deve às altas taxas de impostos cobradas pelo governo brasileiro nos seus 3 níveis, né? Governo federal, os governos estaduais e os governos municipais com as prefeituras. Eu queria saber se é isso mesmo, como é que se justifica, no caso brasileiro, essa grande evasão de divisas, mas eu vou te pedir para responder no próximo bloco. A gente vai agora para um rápido intervalo e a gente volta já já. O Agenda Econômica está de volta, conversando com Graziele e Davi sobre os segredos dos paraísos fiscais. Nós ouvimos 2 senadores, vamos ver o que eles pensam sobre o assunto. Muitos capitalistas levam o seu dinheiro para esses chamados paraísos fiscais, com proteção de sigilo bancário e proteção fiscal também. Hoje, com a intercomunicação e com a cobrança e com muitos casos de corrupção em todo o mundo, o Panama Papers é um exemplo disso, é preciso que o Brasil se prepare energicamente para reagir à fuga desses capitais, porque é dinheiro não pago no imposto de renda e também dinheiro que falta ao desenvolvimento do nosso país. Então, penso que o Senado e o Congresso Nacional, em conjunto, promovam uma legislação eficaz, uma legislação dura, mas uma legislação, sobretudo, prática e aplicável. Nós precisamos enfrentar isso internamente, mudar essa cultura, ter uma nova pedagogia com transparência da relação do dinheiro, não ter também receio de porque alguém ficou rico ou cresceu na vida às custas de trabalho, isso não pode ser crime como é hoje no Brasil, e combater aqueles que não aceitam sequer dividir uma parte de suas riquezas com o próprio Estado brasileiro e fazem o esconde-esconde através dos paraísos fiscais. Graziele, a gente viu aí os 2 senadores falando sobre esse esconde-esconde no paraíso fiscal e essa falta de vontade de contribuir, de fazer uma divisão das riquezas com o Estado brasileiro e com o cidadão brasileiro menos favorecido. A gente falava no bloco anterior que alguns economistas argumentam que essa grande evasão de recursos do Brasil para os paraísos se deve ao fato de os nossos impostos serem muito altos. É essa mesma questão? Então, retomando o que os senadores falaram, da necessidade, então, desses recursos para poder financiar as políticas públicas, a promoção de direitos, a carga tributária ela é justamente composta em decorrência disso. Então, se a gente tem uma carga tributária maior, é para que isso seja garantido, para que haja, então, saúde, educação, infraestrutura, que é necessária para o desenvolvimento de um país. Se a gente reduz muito a carga tributária, cada vez mais a gente tem que cortar na infraestrutura, na capacidade de desenvolvimento e nas políticas públicas. Então, alegar simplesmente que a carga tributária é alta é muito perigoso, porque se você for sair cortando a carga tributária sem levar em consideração isso, você pode estar prejudicando milhares de pessoas e, inclusive, ampliando as desigualdades. Agora, a carga tributária brasileira ela é muito alta? Para algumas pessoas, sim, para outras, não. Ela é diferente para as pessoas. Se eu pego hoje um pobre, uma pessoa classe média, essas pessoas sim estão tendo uma carga tributária mais alta. Com a taxação bastante regressiva no país, 51% dos tributos são sobre bens de consumo, sobre serviços, e a renda para a classe média, que hoje é taxada em 27,5%.
Mas se eu já pego uma pessoa super rica ou uma grande corporação, essa afirmação já não é verdadeira. Uma pessoa super rica hoje, por causa da isenção de lucros e dividendos, está pagando só 6% de imposto de renda. Então, você quem falou que na estamos Inglaterra falando? o imposto sobre o lucro é de 20%, cerca de 20%. Chega até mais, na verdade. Então, inclusive sobre a renda da pessoa física, tem países que chegam até 45% de tributação. Então, essa afirmação de que a carga tributária no Brasil é alta, ela não é necessariamente verdadeira. Ela é bastante injusta, esse seria o termo certo. Agora, afirmar que isso é a causa de evasão fiscal também não é uma verdade. Se a gente for avaliar quais são os países com maior carga tributária, são os países escandinavos. A evasão fiscal não acontece tanto lá, então isso já quebra esse argumento. O que é que justifica, então? É a questão cultural que o senador Jorge Viana falou um pouco aí, dessa questão cultural de formação nossa? É difícil fazer essas afirmações, mas a gente pode inferir algumas coisas avaliando os dados. Quando a gente avalia, grande evasão fiscal acontece principalmente nos países em desenvolvimento, onde a gente tem um grupo ganhando bastante e uma grande desigualdade. Então, aparentemente, quando a gente cruza esses dados, a gente pode inferir, então, que é a grande concentração desigual de renda nos países que leva à evasão. São poucos com muito que querem manter esse privilégio, essa benesse, então evadem e escondem seu dinheiro nos paraísos fiscais. Só para a gente ter alguns números aqui, de acordo com esse estudo que foi demonstrado, China, Rússia, Coreia do Sul e Brasil, em quarto lugar, são os países que mais têm dinheiro em paraísos fiscais. É isso mesmo? Sim, na quantidade de volume são esses países. Se a gente pegar a proporção, são muitos países africanos também. Então, são países subdesenvolvidos, com grande desigualdade, que evadem proporcionalmente muito. Em volume, são esses países que você citou. Por quê? Porque são países que estão em desenvolvimento, com bastante dinheiro, economias, são muitos países do BRICS, né, inclusive, que ganharam muito destaque. O Brasil é uma economia que cresceu muito, só que cresceu muito especialmente para um pequeno grupo. E aí segue essa mesma lógica, cresceu muito para um pequeno grupo, não houve distribuição, alta concentração, grande desigualdade, evadem o recurso para manterem somente para si. Só para a gente manter esses números, 1 trilhão de dólares. Isso, em 2010 era essa informação. Tem um dado mais novo que saiu recentemente, que 1,5 trilhão de reais estão em paraísos fiscais somente de brasileiros. Então, isso de brasileiros, tá? Isso. Tá. E em termos de mundo inteiro, em termos globais, a gente tem esse número? Temos. Globalmente, são 21 trilhões de dólares em paraísos fiscais. Quanto é que, se a gente pensasse em 27,5% de imposto nisso aí, ia dar alguns bilhões de dólares, muito, né? A capacidade que nós teríamos... Centenas de bilhões de dólares nisso aí, né? Que seriam impostos que estariam distribuídos nesses países todos da origem desse dinheiro. Exatamente. E no nosso caso, se a gente pegar 27,5% de 1 trilhão, vai dar 275 bilhões de reais, mais ou menos, se a gente pegar 27,5%. Sim, por aí. Aproximadamente, então seriam 275 bilhões de reais a mais recolhido pelo governo brasileiro como impostos. Exatamente. Desse dinheiro todo. É dinheiro que dá para resolver aí a dívida dos estados, dá para resolver todos os nossos programas sociais. Dos estados, usado, da né? União, dá para fazer uma redistribuição imensa, para você ver quanto é injusto, é uma injustiça fiscal muito grande esse modelo de concentração e de uso de paraísos fiscais. É uma perversidade mesmo. Como é que está o avanço no combate a esse desvio de recursos todos? O Brasil aprovou, o Congresso aprovou no fim do ano passado uma lei de repatriação de recursos, tem algumas medidas que prevêem. Essa lei foi sancionada agora no começo desse ano, já está funcionando? A gente já tem algum resultado dessa repatriação de recursos? Então, o Brasil ele tem tentado avançar bastante nisso. É uma coisa muito importante de medida que precisa ser tomada para regulamentar essa questão de evasão fiscal é a questão de transparência. O Brasil, no último estudo que saiu de índice de orçamento aberto, o Brasil ficou em 6º lugar, ele avançou consideravelmente. Então, em questão de transparência, de receitas, da União principalmente, o Brasil teve um grande avanço. Ainda falta muito no nível subnacional, de estados e municípios, mas nós avançamos.
Então, a nossa capacidade de gerar informação e de transparência está bem alta. Além disso, a gente tem uma série de medidas que são, inclusive, internacionais para regular essa questão. Como é uma questão que envolve outros países, é uma questão global, ela requer medidas e intervenções globais. E o Brasil tem feito parte de iniciativas como essa. As mais atuais que estão ocorrendo são uma diretamente com os Estados Unidos, que o Brasil assinou em agosto do ano passado, uma troca bilateral com os Estados Unidos através do FATCA de informações fiscais. Então, tudo que os cidadãos americanos fazem no Brasil de transações financeiras, o Brasil manda informação. E tudo que os brasileiros fazem lá, os Estados Unidos mandam informação de volta. Brasileiros residentes aqui ou residentes lá também? Porque a gente tem hoje uma colônia brasileira no sul dos Estados Unidos muito grande, né? Sim, tanto faz onde eles são residentes. O importante é que tenha a nacionalidade brasileira para a informação ser enviada. E se a informação não é enviada nos Estados Unidos, tem inclusive uma penalidade. Eles têm que pagar 30% de multa do valor que eles têm se eles não informarem. Agora, essa campanha de tentar fechar essas brechas aí da evasão fiscal via paraísos, ela foi encampada pelo grupo G20, né, que são os 20 países mais ricos do mundo. Como é que está isso? Isso aí foi lá no começo, em 2010. Como é que está nesse desenrolar aí nesses últimos anos, essa campanha? Exatamente. Esse FATCA foi em 2010. A partir dessa ideia que os Estados Unidos teve de fazer esses acordos bilaterais, o G20, então, estimulou a OCDE, que é uma organização com os 33 países mais ricos, que é um grupo a OCDE são 33 países mais ricos, que fizessem, então, o BEPS, que é uma forma de regular essa questão de transparência e de troca de informações. Foi acordado aqui em dezembro de 2015. Novas normas tributárias internacionais seriam, então, propostas. Isso estava em construção, ainda não temos informações se eles de fato finalizaram, então já estamos em 2016, o prazo já venceu. E dizem que já teve um avanço significativo, mas ainda não foi fechado. Até porque é difícil você fechar um acordo internacional de regulação de um sistema tributário internacional e global somente com 33 países participando. E essa, inclusive, é uma crítica que é feita ao BEPS, que ele não chamou todos os países para sentarem na mesa e construírem coletivamente a proposta. Se isso não for feito, é muito difícil você conseguir, de fato, ter uma regulamentação para todos. Como é que a gente fica? Vamos pegar o caso dos Estados Unidos, que você tem hoje, né, ainda tem um governo central democrata, do Partido Democrata, uma oposição republicana muito grande e, recentemente, o presidente Obama reclamou que os republicanos tinham barrado algumas medidas de combate à evasão fiscal e tem os governos estaduais que são muito independentes, onde tem esses paraísos fiscais. Os Estados Unidos conseguem fazer um acordo desse porque até hoje eles não assinaram esse tratado, né, do G20. Sim, para os Estados Unidos é extremamente complicado, é como se fossem vários países dentro de um nessa questão de normas, de regulações. Porém, existe uma tentativa ali dentro, o presidente Obama hoje tem insistido bastante nessa questão, apesar que agora tem novo processo eleitoral e nós não sabemos quem virá nos Estados Unidos, então não dá para prever muito o que acontecerá ali. Mas já existe uma tentativa e um incentivo da maioria dos países que são contra a existência dos paraísos fiscais para que esses outros estados que funcionam como paraísos fiscais deixem de ser, porque está prejudicando a economia dos demais. Agora, os estados nacionais também lucram, né? Porque que a gente pega Estados Unidos, Suíça, mas a Inglaterra também é considerado um paraíso fiscal, né? Pequenas nações da Europa são paraísos fiscais. Como é que se faz? Eles vão ter que de certa forma, compensar essa arrecadação indireta que eles têm com a existência dos paraísos fiscais lá dentro. Você acha que esse acordo pode sair realmente? É uma construção... É um processo, né? É como a gente estava comentando, quando veio a campanha pelo fim dos paraísos fiscais, havia um entendimento de que somente os países em desenvolvimento eram prejudicados, então os países desenvolvidos não tinham tanto interesse assim, e muitos dos paraísos fiscais, inclusive, são nesses países, como é o Estados Unidos, Inglaterra e todos. Com o tempo e com os dados abertos que a gente está tentando, a gente percebe que, na verdade, todos estão sendo atingidos. Então, progressivamente, inclusive esses países que são paraísos fiscais, percebem que, como uma nação, eles estão sendo atingidos. A sua capacidade arrecadatória está sendo prejudicada. Existia uma ideia, até 2015, na verdade, que a gente tinha países desenvolvidos versus subdesenvolvidos. Em 2015, nessa questão. Não só nessa questão, em todas as outras. Essa lógica se rompeu.
principalmente com o estudo da Oxfam que saiu mostrando que 1% da população global está concentrando mais de 50% de toda a riqueza que as outras 99% de pessoas têm. Então, é um dado extremamente alarmante. Como que países vão manter essa soberania se hoje 1% da população consegue ter mais riqueza que diversos países? Se no momento esses países, como Estados Unidos e Inglaterra, não estão sendo atingidos, eles serão, porque o mecanismo é de concentração cada vez maior. A senadora Ana Amélia falou do Congresso precisar fazer umas legislações mais específicas, que sejam realmente efetivas. Que tipo de legislação o Congresso brasileiro precisa fazer, no entender de vocês, para que se resolva esse problema, pelo menos do ponto de vista interno do Brasil? Bem, nacionalmente é principalmente com questão de leis que regulem a sonegação fiscal e a evasão fiscal de uma forma mais séria. Hoje, os crimes tributários no Brasil não prevêem uma penalidade. Se não tem penalidade, muitas vezes as pessoas escolhem, inclusive, praticar uma ilegalidade, sabendo que no futuro elas podem corrigir, pagando, e ficarem livres e lucrarem com isso. É o que muitas empresas, inclusive, fazem. No seu planejamento tributário, eles escolhem não pagar os tributos, porque eles sabem que se eles não pagarem, eles deixarão de pegar um empréstimo bancário, por exemplo, lucrarão em cima disso, e quando vier um refis, que é um refinanciamento de dívida, eles pagam e consertam sua ilegalidade. Seu nome não fica sujo, eles não são punidos, ninguém é preso. Então, é um crime sem consequência nenhuma. Então, isso é uma coisa séria. Outra, então, além do legislativo atuar, para o judiciário atuar, a gente precisa que o executivo hoje também já pode fazer medidas como direcionar servidores da Receita para controlarem melhor isso. Graziele, muito obrigada, são muitas informações. Obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade. Bom, e agradeço também a você, telespectador, que nos acompanhou até aqui. Participe do programa, mande suas sugestões e comentários pelo telefone 0800 6122 11. A ligação é gratuita. Se quiser rever este programa ou indicar para alguém, acesse nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Até a próxima Agenda Econômica.